Muito bem. Na sequência aqui do nosso grupo de estudos sobre o Tobias Barreto, nós recebemos hoje o professor Hamilton Ferraz, que é doutor em Direito pela PUC do Rio, com estágio pós-doutoral em Direito Penal lá na UERJ, mestre em Direito Penal também pela UERJ, bacharel em 2014 pela UERJ, professor adjunto de Direito Penal da UF e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da UF, PPGDC, UF, advogado, autor de diversos textos, livros, inclusive uma parte da sua tese constava como leitura para hoje. Né? Professor Hamilton, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. O professor Hamilton tem um trabalho muito distintivo no campo da culpabilidade, né? Para vou chamar assim genericamente, ou em particular, discutindo a questão dos não imputáveis, né? Como um grande grupo. E, portanto, foi a primeira pessoa em quem pensamos para dialogar com o que talvez seja o texto, pelo menos entre nós, criminalistas, talvez seja o texto mais conhecido do Tobias, né? Que é o Menores e Longos. Até pela importância que essa obra recebeu, pelas críticas que recebeu depois do Nina Rodrigues, que, para o bem ou para o mal, acho que para o mal, influenciou tanto o pensamento penal brasileiro ali no final do século XIX, no começo do XX. Então, professor Hamilton, obrigado, muito bem-vindo. A palavra é sua e, como eu já tinha explicado, eu talvez tenha que me ausentar episodicamente, mas vou estar aqui acompanhando com muito gosto a sua apresentação. Tá ótimo. Obrigado, Davi. Obrigado, Thiago, os dois pelo convite. Obrigado para quem está me assistindo também e para quem vai assistir também essa conferência. Então, porque vai ficar disponível no YouTube. Então, imagino que é um bom dia ou boa tarde ou boa noite para quem estiver acompanhando depois. Primeiro, queria elogiar mais uma vez a iniciativa. Eu acho que é um esforço louvável assim para a gente resgatar e conversar um pouco sobre a obra desse penalista tão importante para a gente, né? Então, é, e que eu acho que ainda tem alguns aspectos da obra dele que merecem um pouco mais de aprofundamento, mereceriam até um pouco mais de respeito mesmo, né, pelo saber jurídico penal nacional, né? Ainda que fosse para discordar, enfim, mas mereceria um destaque maior. Bom, pessoal, o tema que me foi, né, oferecido para conversar sobre a obra do Tobias foi a inimputabilidade, ou os não imputáveis, como preferiu o professor Davi. É, e aí eu passei uma bibliografia para vocês, alguns textos meus, outros a própria obra do Tobias, Menores e Loucos, na edição de 1926, que conta também com o texto dos Fundamentos sobre o Direito de Punir. Acredito que outros professores convidados já passaram essa literatura, então, de certa maneira, talvez alguns comentários que eu venha a fazer hoje, outros professores já fizeram. Passei também um texto do professor Zaffaroni, abordando um pouco a obra do Tobias e uma contraposição com Nina Rodrigues. E talvez eu vá mencionar uma ou outra obra na minha exposição, uma outra colocação. Bom, a primeira questão que eu acho que é importante, aliás, só avisando para quem estiver assistindo, eu calibrei essa conversa, esse tempo, para mais ou menos uma hora de exposição, para mais ou para menos, e uma meia hora para a gente conversar, trocar dúvida, enfim, tirar dúvidas, esclarecimentos e ouvir vocês um pouquinho. Bom, então a primeira questão que nos vem à cabeça quando a gente vai fazer um resgate histórico de um determinado autor do passado no direito
E eu acho que essa é uma pergunta que às vezes a gente não se faz, né, muito no direito. Uma pergunta simples, né? Por que estudar? Por que estudar? Por que resgatar Tobias Barreto? Por que ler Tobias Barreto? E aí eu quero tentar conversar com vocês um pouco aquilo que, digamos, a gente vê, algumas abordagens que a gente observa, que eu acho um pouco criticáveis em alguma medida, outras que são interessantes, mas talvez não sejam as abordagens que eu venha a fazer, e a abordagem que eu pretendo fazer. Bom, todo saber tem alguns vícios, isso não é exclusivo do direito. Todo saber tem alguns vícios que podem ser alguns vícios de construção, argumentos de autoridade, uma espécie de obsessão pela erudição, né? Só que no direito isso é um pouco mais evidente, né? Por se tratar de um saber que talvez ainda vagueia, né, um pouco perdido em busca de cientificidade, tentando se encontrar mais ou menos em método, metodologia. Também isso acontece no direito porque é um saber bastante próximo do poder, né, do poder instituído. Basta a gente observar como são feitas, como são construídas as decisões judiciais, quem as constrói, quem são os ministros do Supremo, quais são os programas de pós que eles dão aula, que eles se vinculam. Então, a construção do saber jurídico ela é muito próxima do poder, né? Então, uma abordagem histórica que eu acho inconveniente, que eu acho desagradável, é o tipo de abordagem, talvez, que busca ali enunciar autoridades, né? Do tipo, segundo o ilustre Tobias Barreto, tal coisa, né? O ministro fulano de tal, que escreveu uma brilhante tese sobre, né? Eu acho que esse apego um pouco à figura da autoridade, eu acho que ele é bastante problemático, tá? E é um apego que pode ter um uso tanto por setores conservadores ou autoritários, como por setores que se declaram progressistas. A gente vai falar um pouquinho disso nessa exposição que eu pretendo fazer. Uma outra abordagem que eu acho essa um pouco melhor, mas que eu acho que ela é parcial, ela não é uma abordagem que eu pretenda fazer, digamos, uma certa perspectiva evolucionista, vamos colocar assim, e que busca tratar o saber jurídico penal como uma espécie assim de ciência rígida, né, em que as contribuições se seguem umas às outras, talvez numa ordem lógica ou cronológica, em que as melhores contribuições vencem as talvez menos piores, pela força do argumento, né? E tudo procede mais ou menos nessa forma, até que a gente consiga chegar, talvez, na terra prometida da dogmática jurídico-penal, assim, né? Terra da segurança jurídica, terra da concretização da liberdade individual, de um direito penal liberal, né? É, Essa abordagem, ela não é completamente equivocada. O saber jurídico penal, de fato, ele precisa, na sua construção, desses momentos de debate, né? Da própria coerência, da própria cientificidade daquilo que se propõe como teorias ou como doutrinas, né? Então a gente vê muito isso nos debates sobre dolo, nos debates sobre tentativa, nos debates sobre uma série de pontos, né? Só que essa abordagem, quando eu digo que ela é parcial, é porque ela conscientemente faz uma escolha de não analisar alguns aspectos contextuais que fazem bastante sentido quando a gente está discutindo contribuições intelectuais, né, ou discursos, né? Acho que uma observação bastante pertinente
para o nosso campo, e isso é uma constatação que eu fiz depois da minha tese, é que se a gente for procurar na nossa história jurídico-penal, de pensadores, de escritores, de, vamos chamar assim, de atores intelectuais, a gente não vai encontrar mulheres, né? Mulheres no direito penal começam a aparecer nos anos 70, nos anos 80, ou pelo menos com contribuições que passam ali a ter ali um pouco mais de divulgação, né? Não porque as ideias sejam ruins ou boas, mas por uma questão de poder, né? De um, de um certo machismo que permeia a academia enquanto um espaço ali de disputas, um campo de disputas, né, simbólicas, ideológicas e por aí vai, né? É, e muitas vezes as contribuições vencedoras dogmaticamente não são necessariamente as melhores, elas se tornam vencedoras ou por razões de poder, ou seja, os tribunais vão adotando e aquilo vai se tornando um acúmulo e um copia e cola, né? Ou elas se tornam vencedoras também por razões próprias da própria academia, né? Relações de autoridade entre professor orientador, orientandos, né? Um certo prolongamento do pensamento, né? Que a gente observa também acontecer no direito brasileiro, né? Então, não vou fazer nenhuma dessas duas abordagens. A abordagem que eu gosto mais de trabalhar com a tanto não só a dogmática, mas outros saberes, mas a dogmática em especial, que me parece uma abordagem interessante, e foi essa que eu usei na tese, eu acho que essa que foi a mais satisfatória, é trabalhar a produção do conhecimento jurídico penal como um documento, do ponto de vista histórico. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero entrar no mérito da minha exposição da gente julgar se o Tobias Barreto estava certo, errado, meio errado. Eu acho que esse tipo de juízo ele pode ser até interessante da gente fazer, só que se a gente vai fazer isso com um autor do século XIX, eu acho que a gente se esquece do fato de que ele lidava com uma realidade bastante limitada para a época dele, né? O que, inclusive, convém destacar o exemplo do Tobias é um exemplo de superação também, porque ele foi um desses raros autores que traduziu obras do alemão, que trouxe o direito alemão para o Brasil, né, de forma muito inovadora para a época, né? Mas quando a gente trata a dogmática como um documento, do ponto de vista metodológico, a ideia é que a gente possa observar um pouco aquilo que vai preocupar o autor, né, aquilo que vai permear a construção desse documento histórico, né? Ou seja, contexto, razões, talvez o cenário empírico da época, e aquilo que a gente pode considerar uma inovação, aquilo que a gente pode considerar algo talvez de vanguarda para aquilo que viria a se suceder, né? Ou seja, tratar a obra do Tobias como esse objeto que a gente vai se debruçar, não porque a gente tem assim, porque a gente precise necessariamente nutrir um, uma espécie de idolatria por esse ou por aquele autor, mas porque a obra em si ela é relevante para o nosso campo jurídico e ela trouxe impactos, consequências e utilidades e uma série de propostas e reflexões que são úteis para a gente até hoje. Então, acho que é um pouco essa a ideia que eu pretendo me valer quando eu estiver falando da obra do Tobias Barreto, tá? Bom, antes da gente falar da obra, eu quero falar um pouco do autor, tá? Quem era Tobias, né? E eu imagino que outros professores talvez já tenham feito esse comentário, né? Mas eu quero destacar do Tobias alguns pontos que eu acho mais relevantes. Eu não, confesso que não cheguei a preparar para hoje e também não estou longe de ser um biógrafo com as qualidades de um biógrafo, né? Mas eu acho que alguns pontos
talvez, da biografia do Tobias e de quem ele era, eu acho que são importantes para essa nossa conversa. Um primeiro ponto que eu acho relevante de destacar e que eu quero que vocês tenham em mente para a gente conversar é que Tobias é um autor extremamente controverso, contraditório em alguns momentos, ambíguo, tá? Então, como que isso se reflete na obra dele? Por exemplo, né, isso se reflete, tá, em alguns trechos em que, né, a gente observa muitas vezes diferenças que vão mesmo de conceito ou de argumento, né? Então, no texto meu sobre a teoria agnóstica da pena, lá na página 63, para quem tiver com o PDF aberto, a gente vai observar que na nota de rodapé 22 eu destaquei que sobre um mesmo assunto, o Tobias ele vai trazer afirmações completamente diferentes no Menores e Loucos e no Fundamento do Direito de Punir. Então, no Menores e Loucos, ele vai dizer, por exemplo, eu vejo na ciência do crime alguma coisa de atinente ao ramo das ciências indutivas, que Haeckel designa pelo nome de disteleologia. Ela será no futuro uma das formas de disteleologia social, mas esta filiação no campo do grupo das ciências naturais não tirará ao direito penal a sua posição autônoma, não apagará jamais o caráter jurídico da pena. O caráter jurídico da pena. Né? Então, vejam, né, e aquela citação que é mais consagrada do Tobias é aquela: quem procura o fundamento jurídico da pena deve procurar, se já não encontrou, o fundamento jurídico da guerra. No entanto, no próprio Menores e Loucos, ele vai sustentar uma coisa um pouquinho diferente. Isso acontece várias vezes na obra dele. Né? É por isso que uma abordagem que eu costumei fazer quando eu trato Tobias, e que eu sugiro para quem estiver estudando o autor, é trabalhar o Tobias em bloco. Ou seja, tentar trabalhar as obras do Tobias em conjunto, para tentar encontrar no conjunto aquilo que, se a gente quiser, né, destacar como contribuição dele, como pontos que ele trouxe originais, né? Porque eu acho que é muito difícil tentar trabalhar esse autor com linearidade, ou seja, tentando encontrar um autor que mantém o mesmo pensamento certinho ao longo do tempo, e ele não é assim. A gente não vai encontrar esse tipo de escrita no Tobias. Um outro ponto que eu queria trazer envolve, envolve alguns aspectos também, ainda sobre a figura do Tobias, e um pouco agora trazendo suas contribuições, e que eu vou discordar um pouco da posição, talvez, dominante no campo jurídico crítico, que considera o Tobias um pouco esse autor proeminente, de vanguarda, né, que trouxe ali contribuições para além do seu tempo e que foi talvez ali um dos pioneiros da criminologia crítica brasileira. Eu discordo dessa posição. Primeiro, por ela ser uma idolatria. Né? Da mesma maneira que eu posso idolatrar o Tobias como um proeminente da criminologia crítica brasileira, a gente observa alguns penalistas idolatrando Feuerbach como, né, um expoente do direito penal liberal, que, se a gente for olhar no detalhe, o pessoal contratualista daquele período de tempo, mais ou menos, rejeitava a posição de contratante do contrato social para pessoas negras, para indígenas, para mulheres, né? Eu acho que é um pouco problemático a gente fazer uma leitura parcial de certos contextos e de certas ideias políticas sem observar o conjunto como um todo. E o Tobias acontece um pouco isso, tá? Aí, como é que a gente sabe que o Tobias ele traz alguns germens importantes para o pensamento jurídico penal crítico, mas não tudo?
No trabalho sobre teoria gnóstica da pena, eu lancei algumas provocações nesse sentido, né? Do meu ponto de vista, esse não é a minha conferência hoje, mas do meu ponto de vista, a teoria gnóstica da pena, como a gente conhece hoje, ela é fruto de dois pensadores, de dois autores, Tobias e Zaffaroni, e com construções posteriores do professor Nilo Batista, do próprio professor Davi, do professor Saulo de Carvalho, né? Professor Rodrigo Roig, por aí vai. Então, é, eu acho que a teoria, até porque a interpretação da teoria da posição do Tobias é ambígua. Tá? Se a gente for lembrar do Aníbal Bruno vai sustentar que Tobias era um adepto da teoria da defesa social, da ideia de defesa social. O que não é uma leitura completamente equivocada de algumas ideias sobre o fundamento do direito de punir. Não é uma ideia completamente equivocada, não. Acho que tem uma margem ali de interpretação que vai abrir essa brecha, tá? Mas tem um passado biográfico do Tobias que eu acho mais importante de trazer à tona, tá? Eu posso compartilhar a tela, Thiago? Você consegue me colocar como para poder? Vê se foi aí, Hamilton. Acho que foi, sim. Foi sim, foi sim. Maravilha. Deixa eu abrir aqui. Tá todo mundo vendo? É o livro do Tobias Barreto, do Hermes Lima. O Hermes Lima é um professor da época da Faculdade Nacional de Direito. Tá? O livro é de 1939, ele escreveu sobre Tobias Barreto, a época e o homem. Tá? É, e aí, tá? A gente encontra na página 76, tá? Uma afirmação do Hermes Lima, baseado em textos do próprio Tobias, em que ele vai dizer assim: prova-o decisivamente sua atitude quanto à escravidão. Certamente não foi um escravocrata ostensivo, mas possuiu escravos e, pior que isso, permaneceu indiferente, entre indiferente e hostil à campanha emancipadora. Tá? Isso no século XIX. E, por exemplo, uma frase de Tobias, tá? Tobias reservava-se para se condoer dos animais, tinha a sociedade de proteção dos animais, e aí ele fez uma comparação muito infeliz com as sociedades abolicionistas e os escravizados. Né? Então ele dizia assim: os negros não fugiam porque não queriam, ao passo que os animais não estão no mesmo caso. Isso é do livro Questões Vigentes, também com edição em 1926. Tá? E aí o livro vai falar de outras questões também, vai discutir um pouco esse passado pouco lembrado do Tobias também. E o argumento do Hermes Lima é que parte disso tem a ver com a época do autor, ou seja, é muito difícil você não ser escravocrata, escravista, num país em que a grande maioria das classes poderosas era, né? Ao ponto de que, se ele não fosse, talvez ele não conseguisse sequer se tornar professor. O que significa que talvez alguma conivência com o escravismo ele teve que demonstrar para poder chegar nas posições em que ele chegou. De novo, o que isso nos diz? Nossa, Tobias defendia a escravidão, vou parar agora de estudar Tobias. Não, né? Não, essa seria uma atitude imatura, né? É o tipo de atitude, eu acho, que se espera, talvez, de quem gosta, né, talvez de discussões um pouco mais rasas. Só que a vida acadêmica nos obriga uma certa, um certo comedimento, né? Ou seja, compreender as limitações do autor no seu tempo, no seu contexto, e extrair desse contexto, extrair desse autor aquilo que ele pôde trazer de contribuição. E tem um outro ponto interessante do Hermes Lima nesse livro, é a descrição do Tobias. O que, pasmem, me parece, né, pelos aspectos que são descritos no livro, de se tratar de um homem negro. Né? O que torna Tobias, apesar dessa frase bastante inconveniente, para dizer o mínimo, talvez o primeiro penalista negro do Brasil.
Acho que isso nos dá motivos de sobra para estudar esse autor, né? Mas com um certo pé no chão em relação a ele. Bom, feita essa enorme introdução, eu quero falar agora sobre a imputabilidade no Tobias. Eu vou passar agora um pouco para minha tese, explicar um pouquinho para vocês como que eu fiz, tá? Eu dividi as considerações do Tobias em relação à imputabilidade por sofrimento psíquico, ou leiam-se por deficiência psicossocial, tá? Também é um vocábulo aceitável também, outros autores vão usar. E a inimputabilidade etária, tá? Sobre a inimputabilidade por sofrimento psíquico, tá? Ou por deficiência psicossocial, a gente encontra algumas contribuições importantes para essa conversa, né? Lembrando que o Código Criminal de 1830 ele, ele é anterior às contribuições do positivismo criminológico, ou seja, a gente não tem ali naquele código um movimento vamos colocar assim, de medicalização do direito penal, psiquiatrização. A gente ainda não tem lá em 1830 algo que a gente já vai observar já no final do século XIX e principalmente com o Código de 40, que a grande inovação foi a, a, a elaboração das medidas de segurança, né, que foi a grande contribuição, a grande inovação do Código de 40 foram as medidas de segurança, né? É, então, a gente vai ver ali os dispositivos do código, né, trazendo alguns conceitos, trazendo algumas consequências que o Tobias vai fazer algumas referências, algumas discordâncias, mas eu diria que para contribuição a propósito da imputabilidade, a gente tem que lembrar um pouco sobre a conversa que ainda existe até hoje, né, e que não é um problema inacabado também no direito penal, que é o problema da discussão do livre-arbítrio e do determinismo, né? Então, quem estiver acompanhando, pode deixar lá na página 52 da minha tese. E essas considerações acerca do debate filosófico e jurídico penal sobre o livre-arbítrio são bastante relevantes para a gente, tá? E essa posição que o professor Saulo de Carvalho vai chamar de agnóstica em relação ao livre-arbítrio, e que eu concordo com essa caracterização, ela é bem relevante para a gente, né? Porque, ao contrário, talvez, de alguma doutrina, de algum discurso jurídico penal, que vai enxergar a questão do livre-arbítrio, vai buscar subsídios na filosofia moral, e aí vai ter né, uma longa produção sobre isso, vai trazer rios de tinta sobre isso, ou então vai trazer a questão da liberdade, do determinismo, buscando talvez ciências médico-psiquiátricas ou biologicistas, né, o que se atualiza hoje no século XXI com essa interface, essa ponte, que eu não sei se eu vejo com tão bons olhos assim, entre direito penal e neurociências, né, que vai se atualizar para isso, né? O Tobias ele vai ser bem, eu diria, simples, modesto e direto em relação à questão da liberdade. Para ele, liberdade é uma questão da ordem social. Ponto. Isso basta. Traz ali algumas considerações adicionais que eu coloquei ali na tese, que vocês devem ter visto, né? Mas que, no fundo, se organizam nessa ideia. Ou seja, liberdade é uma questão da ordem social. Significa que a gente tem que olhar para isso, olhar para esse tema, vinculando ele também a essa sociedade, esse contexto que a gente está falando, né? E não precisa de muito mais do que isso, né? Tanto que o direito, nas suas construções, de certa maneira, ele vai partir da premissa da liberdade. A liberdade é a premissa. Hassemer já dizia isso também, né? Então, essa é uma observação importante.
né? Então ele fala aqui também da liberdade empírica, ou seja, vejam onde ele fala. Ele fala isso não só no Menores e Loucos, como também nos estudos de direito. Nos estudos de direito ele vai falar também, né? É, e aí essa indispensabilidade do livre-arbítrio, né, do homem também, da liberdade do homem. Ou seja, ele não é capaz de rejeitar essa ideia da liberdade, né, porque ele entende que ela é inerente às ciências sociais, ela é necessária para as ciências sociais, mas ele também não coloca todas as fichas nessa ideia. Ele é disposto a essa interface com o social, com o real, com o empírico. Prosseguindo aqui na nossa leitura, essa importante contribuição também são as críticas abertas e explícitas ao positivismo criminológico de matriz biologicista. E isso é o tempo todo, tá? Isso é realmente é uma implicância que o Tobias tem com o positivismo italiano, com Lombroso, né? Que é bem notória, assim, é bem evidente. Mas talvez essa crítica não se deva, e aí é um ponto também que eu discordo, né? Não se deva a uma posição progressista do Tobias, como se o fato dele criticar o positivismo criminológico o tornasse assim um defensor da liberdade, né? Eu acho que esse seria muito mais o Rui Barbosa, porque o Rui Barbosa percebeu, tem um livrinho dos anos 40 de contribuições do Rui Barbosa, e o Rui Barbosa percebeu de forma muito clara ali que, por exemplo, uma consequência indesejável do positivismo criminológico é o fato de que os seus autores são quase todos contrários ao tribunal do júri. O tribunal do júri é um espaço de rejeição, é um espaço que o positivista criminológico não gosta. Por que não gosta? Porque ele deixa para leigos, ele coloca para pessoas leigas do povo a possibilidade de decidir um determinado conflito, né? Quando, digamos, existe aí uma colonização que subjaz ao positivismo criminológico, que é a colonização do saber jurídico pelo saber médico, que é essa figura ambígua, digamos, do juiz, que ele é ao mesmo tempo jurista, ao mesmo tempo médico psiquiatra. Então, o Rui Barbosa percebeu isso, mas não o Tobias. O que o Tobias percebeu foi, na verdade, uma espécie de perda de autonomia, uma perda de um certo aspecto distintivo das construções jurídicas quando elas se aproximam do saber médico psiquiátrico, não é? E acho que é um pouco essa disputa de quem pode falar sobre o direito penal, que é a questão do Tobias. Acho que é muito mais isso que incomoda o Tobias do que propriamente uma posição mais progressista, mais avançada contra os equívocos de resultado e metodológicos do positivismo criminológico. Mas, bom, vamos seguir aqui e aí também aqui finalizando, o terceiro grande aporte, né, do Tobias, que foi a forma com que ele tratou, né, a inimputabilidade por sofrimento psíquico, né? Estou na página 54 para quem quiser acompanhar, e algumas 3 anotações. Primeiro, o dissenso médico sobre o conceito de deficiência psicossocial, de sofrimento psíquico. Então ele coloca aqui, ainda hoje os alienistas e os psiquiatras não estão de acordo sobre o modo exato de denominar as moléstias mentais, determinar seu conceito e sujeitá-las a uma classificação. Então, ele fala aqui também o fato, né, da expressão loucos de todo gênero não abarcar alguns casos que seriam mais específicos, né? E, finalmente, né, algumas contribuições também que, digamos, aquilo que o Tobias não fez, que também é importante. Ele não relacionou inimputabilidade com ideia de diferença ou inferioridade racial. Tá? Ele não fez isso. Tá?
Tobias, nesse ponto, em relação à imputabilidade, e esse é um dos grandes pontos do texto do Zaffaroni sobre Tobias Barreto e Nina Rodrigues, é justamente isso que o positivismo criminológico vai fazer na teoria do direito penal, que Tobias não fez e que vai ser essa colonização, vamos chamar assim, racista do direito penal por essa criminologia racista do Nina Rodrigues, baseada em Lombroso, né? Isso Tobias não fez. E, além disso, Tobias vai trazer um aporte interessante sobre uma crítica à imputabilidade em relação às mulheres, né? É, Destacando, né, o fato, mas aí o argumento é jurídico, ele não é tanto médico-psiquiátrico, o argumento é jurídico, no sentido de que se o Código Civil, se as leis civis tratavam as mulheres, né, de maneira inferior, por que o direito penal iguala? Por que o direito penal coloca a mulher e o homem respondendo igualzinho se na vida civil a mulher não tem os mesmos poderes e os mesmos direitos que o homem? Isso foi um baita argumento para a época. Isso foi uma ótima sacada para aquele momento histórico em que simplesmente ninguém pensava sobre isso, ou então o argumento era as mulheres têm que responder com menos punição, com menos sanção, porque são histéricas ou porque, por razões ali da psiquiatria machista, né, e também do positivismo criminológico. Tobias não foi por esse caminho, né? Então, digamos, a gente consegue encontrar essas contribuições que são bem atípicas, talvez, para o seu momento histórico, né? Bom, com relação à inimputabilidade etária, tá? Eu acho que a questão aqui do argumento do Tobias pode se dividir em dois grandes pontos, né? Segurança jurídica e crítica à seletividade. Tá? Eu acho que esses são os dois grandes elementos que atravessam a construção do Tobias em relação à inimputabilidade etária. Lembrando aqui que o contexto do Código de 1830, a gente também não tinha o surgimento de uma justiça juvenil. A gente não tinha também uma ideia consolidada de infância como uma categoria diferenciada. E, a bem da verdade, a gente precisa olhar também e reconhecer a existência de infâncias, que é uma coisa que pouca gente na literatura faz. Por que eu estou dizendo isso? Porque a criança escravizada, a criança negra, a gente só chama de criança hoje e no século XX, no século XXI, porque a gente tem vocabulário para isso. Porque no país escravista como o Brasil da época, uma criança negra é um mini escravo, mini escravizado, né? Força de trabalho, talvez um incômodo, talvez até um inconveniente, dependendo de como que o senhor de escravos vai olhar, né? Não é esse exatamente o mesmo destino de crianças brancas, né? O destino de crianças brancas não escravizadas vai ser um pouquinho outro e, de certa maneira, vai ser o que vai fundamentar, digamos assim, o surgimento da justiça juvenil, né? Só que, como o berço da justiça juvenil brasileira é um berço racista, né, ela vai incorporar práticas, discursos e modos de operacionalidade que vão refletir esse mesmo racismo, né? Acho que prova isso de maneira contundente o perfil racial e social da enorme, esmagadora maioria de adolescentes aos quais se atribui a prática de um ato infracional, né, submetidos a uma medida socioeducativa no Brasil, né, todos com um perfil muito similar, né, que sabemos muito bem qual é. Bom, com relação, então, à inimputabilidade etária, tá, ele vai discutir, por exemplo, um problema que era um problema que vai aparecer também outras vezes no direito brasileiro, que é o problema do discernimento.
Tobias, de forma muito autêntica para aquele momento histórico, ele vai ser contra esse critério de discernimento, né? Que volta e meia aparece em debates sobre redução da maioridade penal, em debates sobre ampliação do tempo de internação, né? O Tobias vai dizer simplesmente que esse tipo de critério ele deixa, ele permite que situações díspares sejam tratadas de maneira completamente aleatória, né? Ele tem até aqui uma, um trecho que eu faço questão de tratar, que é isso aqui, né? Na página 182 da minha tese, tá? Eu vou compartilhar aqui rapidamente a tela, só para a gente poder ler junto, tá? Consideradas em abstracto, as razões são de peso, ou seja, a ideia do patamar, né, da diferença etária. Porquanto os males que, sem dúvida, resultam de taxar-se por meio de uma lei uma espécie de maioridade em matéria criminal são altamente sobrepujados pelos que resultariam do fato de entregar-se ao critério de espíritos ignorantes e caprichosos à delicada apreciação da má-fé pueril. Ou seja, o argumento, de certa maneira, é um argumento que a gente poderia talvez chamar de garantista ou de direito penal liberal, né? A ideia de desconfiança do poder, né? De uma espécie de deslegitimidade a priori do poder que precisa se justificar em suas razões. É disso que ele está falando. E aí ele fala da seletividade bem aqui. Em todo caso, antes de correr o risco de ver passar impune o ginasista, né, de 13 anos, que já fez seus versinhos e sustenta o seu namorico, do que se expor ao perigo de ver juízes estúpidos e malvados condenarem uma criança de 10 anos que tenha porventura feito uma arte, segundo a frase de família, e isso tão somente para dar pasto a uma vingança, né? Ou seja, ele tinha perfeita noção da operacionalidade seletiva do sistema de justiça criminal. Ele demonstra com essa afirmação uma consciência muito muito verdadeira de como que a justiça criminal brasileira operava naquele momento e, de certa maneira, ainda opera, né? Então, ele não usou na inimputabilidade etária, isso também é uma anotação interessante, porque nesse debate a gente vê muito argumentos também, de novo, biologicistas, é, médico-psiquiátricos, tentando buscar ali, não, mas a ideia da maturidade, a ideia da sujeito que completou uma determinada idade, que tem a capacidade de compreender a ilicitude da lei. Na verdade, o Tobias sabe que esse não é o maior problema. O problema maior é o tratamento que o sistema penal dá para as pessoas que ele seleciona. Essa é a questão, né? E que tipo de tratamento ele oferece, né? Que tipo de tratamento a gente pode identificar, né? Ou seja, é uma inimputabilidade muito mais político-jurídica do que propriamente uma inimputabilidade construída com argumentos médicos, psiquiátricos, biológicos, né? E que me parece fazer muito sentido nos dias de hoje, por exemplo. Sobretudo quando a gente olha para a inimputabilidade etária, hoje, no mundo de 2024, e observa que esse patamar etário, que no Brasil é 18 anos, hoje, né, e 12 anos ali para poder começar a responsabilidade do ECA, como adolescente, mais 18 anos para poder começar a responsabilidade penal, é um patamar internacionalmente consagrado, é um patamar que tratados, convenções adotam, é o patamar que a nossa Constituição adotou, né, e que nós adotamos essa idade de 18 anos, acho que inclusive já vai fazer pouco mais de 100 anos, na verdade, até, porque tem um decreto, tem uma lei, que, se eu não me engano, é dos anos 20, que fixou o patamar em 18 anos e desde então nunca foi alterada. O Código Penal, o projeto de Código Penal Hungria, de 1969, ele tentou reduzir a idade, tentou reduzir para 16, adotando de novo o critério do discernimento. E foi vencido, não conseguiu, porque foi suspensa a promulgação
por sucessivas vezes, até que o projeto foi arquivado definitivamente, não conseguiu entrar em vigor, né? Então, eu acho que essa é uma atualidade também importante do Tobias, né? Dessas construções, dessas contribuições para a imputabilidade, né? Então, e já caminhando para o final da minha exposição, é, eu acho que as contribuições que o Tobias oferece em matéria de imputabilidade, ou de inimputabilidade, como queiram, eu acho que são contribuições que reforçam, de certa maneira, a autonomia do saber jurídico, em alguma medida, e eu acho que revelam alguns aspectos, algumas percepções que Tobias tinha noção dos embates políticos, das disputas políticas, não políticas no sentido partidário, políticas no sentido de disputas da forma de gerenciar conflitos, de administrar poder, né? Política no sentido da polis, né? De gerenciar, de administrar poder e administrar conflitos, né? Ou seja, destacando esse aspecto político, né? É, talvez quando a gente pensa hoje, né, nas pautas de redução da maioridade penal, talvez quando a gente pensa nas pautas de aumento do tempo de internação, eu acho existe uma razão para a gente resgatar um pouco o pensamento do Tobias. Eu acho que existe também uma razão quando, por exemplo, a gente tem muito recentemente, agora confesso que não, de cabeça não vou me lembrar se é 2023 ou 2024, mas uma resolução importantíssima do CNJ, dando vazão, dando reconhecimento à implementação da política antimanicomial no nosso sistema penal, né? Determinando ali o fechamento de hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, buscando ali uma compreensão, e eu acho que essa compreensão talvez o Tobias tivesse, uma compreensão mais global da, uh, da situação psicossocial da pessoa, né? Eu acho que isso também é um aspecto relevante da obra que permanece até hoje, né? Dadas as suas limitações à época, dado o fato do Tobias ser esse autor contraditório, ambíguo, com uma biografia também igualmente contraditória e ambígua, mas que mereceria, né? E aí agora estou falando da outra abordagem, da outra perspectiva, talvez uma perspectiva mais propriamente dogmática, jurídico-penal, um autor que mereceria figurar normalmente nos nossos manuais de direito penal ou ser mencionado como um autor que trouxe contribuições para essa, entre aspas, ciência do direito penal de maneira relevante. E isso dificilmente a gente vê. A gente vê, por exemplo, uma grande maioria de manuais correntes hoje no Brasil que simplesmente não ignoram a teoria agnóstica da pena ou o modelo agnóstico de pena. Ignora no sentido de nem colocar no manual, como se não existisse, como se isso não fosse nada, né? Como se e isso não só no Brasil, isso é particularmente grave e paradoxal num país como o Brasil, ou seja, os próprios penalistas ignorando a própria história, mas isso acaba sendo mais evidente no exterior, né? Quando a gente olha para a linha acima do Equador, em que isso se torna ainda mais problemático, né? Por razões de colonização do poder, de colonialidade do poder e colonialidade do saber, como diria o Aníbal Quijano, tá certo? Então, gente, eu acho que esse foi um pouco o panorama geral que eu queria compartilhar com vocês. Como eu combinei com o Davi e com o Thiago, eu queria abrir um pouquinho esses 35 minutos
para a gente, ou um pouco mais, dependendo do que for, para a gente poder conversar agora um pouco melhor, para a gente poder debater um pouco mais a obra do Tobias, ou simplesmente para eu poder ser útil para vocês, né? Que também é uma razão pela qual eu estou aqui. Né? Porque pode ser que Tobias seja um objeto de estudo, de pesquisa de algum de vocês, pode ser que vocês tenham interesse talvez em maior aprofundamento, ou então tenham interesse em escrever alguma coisa. Então é para isso que eu estou aqui também, para poder ser útil. Tá bom? Então acho que é um pouco isso. Davi, Thiago, devolvo a palavra aí para vocês. Excelente, Hamilton, obrigado. É, vamos circular, vamos ver quem quer falar alguma coisa. É, em preparação a esse encontro, eu li o texto do Zaffaroni que você indicou, né? E o Zaffaroni me convenceu, em parte, pelo menos, dessa tranquilidade ou como encarar essas incoerências do Tobias, né? A gente está tão acostumado, né, com a ideia de pensamento marginal, de como né, o que se pensa ao sul do Equador não passa as fronteiras e tal. E aí o Zaffaroni nos obriga a fazer um exercício adicional, tá? Então nós estamos falando de um homem pardo, nordestino, que por uma boa fase da vida teve que morar em Escada, né? Nem que estava no Recife, né? No momento em que as correspondências eram por carta, né? Com a dificuldade adicional que os interlocutores em língua portuguesa eram reduzidos, né? E aí me fez pensar, né? Os congressos de positivismo criminológico na Europa. Então, essas pessoas tiveram a chance de articular seus pensamentos, tomarem porrada, rever, voltar, reescrever, repensar. Ao Tobias não foi dada essa oportunidade, né? Ele era um autor marginal mesmo, né? Então, isso é realmente... E teve uma carreira docente curta, porque ingressou depois na universidade. Acho que ele foi professor 6 ou 7 anos só da Faculdade de Recife. E uma morte precoce, né? Quando, então, corretamente, de novo, adverte o Zaffaroni, seria a época de produzir a sua obra mais madura e tal, né? Então, a gente deixa o Wittgenstein escrever 2 livros absolutamente contraditórios um ao outro, mas trabalhamos com mais rigor nas incoerências do Tobias. Então, acho que eu concordo contigo, Hamilton, acho que isso não vale só para o Tobias, né? A gente tem que olhar para as ideias que estão colocadas aí, né? Menos como um exercício de contrato de adesão, né? Então, subscrever tudo que o Jacobs pensa, tudo que o Roxin pensa, tudo que o Nilo pensa, sob pena disso virar, inclusive, uma coisa meio religiosa, meio esquisita, né? Então, eu gosto dessa perspectiva de nós analisarmos o que tem de insight, o que tem de primeiro, né? Inclusive o que tem de intuitivo, como, de novo, no texto do Zaffaroni, tem umas intuições kantianas ali, e tudo aponta que o Tobias não teve contato com aquilo, né? Então, só queria fazer essa observação e vamos abrir aí, agradecendo mais uma vez o Tobias. O Hamilton, agradecer o Tobias também, mas nesse caso, mais presentemente, o Hamilton, e abrir aí para quem quiser fazer perguntas para Hamilton. Por um pequeno momento eu me senti talvez numa sessão espírita, assim, de, de Tobias, psicografia, não é? Tobias, você nos ouve? Tobias, o seu microfone está desligado. Exatamente. Ai, ai, mas é isso. Tiago, por favor. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, Hamilton.
Mesma coisa que o professor Davi, né? Vou agradecer demais ao Hamilton aí pela explanação. Acho que a melhor pessoa para contribuir nesse tema sobre Tobias Barreto era o professor Hamilton, sem dúvida nenhuma, e entregou exatamente o que prometeu, né? Eu falaria uma palavra ou outra. Acho que eu vou seguir até um caminho pouco óbvio, assim, porque eu criticaria o Zaffaroni quando o Zaffaroni defende o Tobias, e eu criticaria o Hermes Lima quando o Hermes Lima critica o Tobias. É exatamente o caminho não óbvio a se fazer, né? Eu acho que tudo que o Zaffaroni agrega sobre a personalidade do Tobias é absolutamente importante, mas eu acho que tem duas instâncias assim das coisas. Eu acho que uma coisa é as ideias que eram propaladas pelo autor, outra coisa é quão compreensível era o autor falar o que ele falava. Eu acho que tudo que o Zaffaroni agrega sobre a personalidade do Tobias é muito importante para a gente avaliar o quão compreensível era o Tobias dizer o que ele diz, o que ele dizia, né, naquela época. Mas eu acho que o Zaffaroni, no texto dele, ele dá um passo atrás. Eu acho que ele chega a mudar o que o Tobias diz efetivamente a partir da personalidade do Tobias. Aí eu já não concordo tanto. Eu acho que no texto do Zaffaroni, ele passa ao largo de muitos outros textos do Tobias, onde o Tobias nega frontalmente o que o Zaffaroni está dizendo sobre o texto do Tobias. Aí eu já acho que é um pouco mais problemático. Por exemplo, acho que a gente vai falar sobre isso melhor na aula de pena, né? Então eu vou dar um exemplo só. Eu tenho alguns exemplos aqui, mas vou dar um exemplo só. O Zaffaroni usa aquela passagem do Fundamento do Direito de Punir, em que o Tobias fala sobre a pena como defesa e como uma das armas na guerra contra o crime, como, bom, não dá para saber se ele está fazendo ali efetivamente, né? Se ele está subscrevendo isso ou se ele está só descrevendo, com uma perspectiva de denunciar. Só que quando a gente olha a troca de cartas que foi publicada entre o Tobias e o Silvio Romero, tem uma carta em que o Tobias fala abertamente: não posso ver a hora da ascensão dos conservadores para restabelecerem a ordem perturbada. Então, assim, está muito claro o que aquele trecho queria dizer, o que, para mim, o Zaffaroni acaba mudando o sentido do próprio texto quando ele passa ao largo de outras diversas contribuições textuais que o Tobias deu. Então, acho muito importante o que o Zaffaroni fala naquele texto para exercer a compreensão sobre se era razoável ou não o Tobias dizer aquilo nas suas condições pessoais no seu tempo, enfim, para tudo isso. Mas acho que a gente tem que ter um limite entre. Bom, a gente também não pode usar isso para mudar as ideias que o próprio autor defendia, né? Eu acho que o Zaffaroni dá um passinho a mais que eu já acho meio problemático. Em relação ao texto do. E aí, em relação ao texto do Hermes Lima, não sei se você se atentou nisso, amigo. O texto do Hermes Lima é de 1939, que é o ano do centenário do Tobias Barreto, né? Foi publicado exatamente no ano do centenário, que é um ano profícuo de textos sobre o Tobias Barreto. É em 1939, por exemplo, que tem o famosíssimo artigo do Evaristo de Moraes, falando sobre o Tobias Barreto como primeiro crítico de Lombroso no Brasil. Nesse ano também que o Roberto Lira publica um artigo sobre o Tobias Barreto, muito interessante o artigo, inclusive. É nesse ano que o Lemos Brito publica um artigo sobre o Tobias Barreto. Tem uma edição da revista de Direito Penal dedicada ao Tobias Barreto. Tem uma edição da revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe dedicada ao Tobias Barreto. Então, assim, é um ano muito profícuo de obras e contribuições sobre o Tobias Barreto. Inclusive, nesse texto do Lemos Brito, mostrando que não era só o Aníbal Bruno, né? O Lemos Brito, que é um grande admirador do Tobias Barreto, fala com clareza que o fundamento do direito de punir e a visão do Tobias Barreto assentava na defesa social e na reeducação do criminoso, né? Assim como dizia o Aníbal Bruno também. Mas, enfim, no texto específico do Hermes Lima, em que ele faz essa passagem sobre o Tobias Barreto e a escravidão, eu acho ele um pouco injusto, o Tobias Barreto. Nesse ponto, eu acho ele injusto. Se a gente pega 1868, o Tobias Barreto tem um poema de improviso chamado A Escravidão. Nesse poema, eu tenho um poema aqui, né? Ele diz no poema: se Deus é quem deixa o mundo sob o peso que o oprime, se ele consente esse crime que se chama escravidão, para fazer homens livres, para arrancá-los do abismo, existe um patriotismo maior que a religião. Se não lhe importa o escravo que a seus pés queixas deponha, cobrindo assim de vergonha a face dos anjos seus, em seu delírio inefável, praticando a caridade, nesta hora a mocidade corrige o erro de Deus. Então, muito claro já em 1868, perfeito.
muito claro já em Eu não sei 1868. se é esse livro que você tem. Não, o que eu tenho é o Dias e Noites, que é a compilação de poesias do Tobias, de poemas do Ah, Tobias tá. Barreto. Então fica a sugestão. É esse livrinho precioso que eu consegui na rodoviária. É Alexei Bueno, A Escravidão na Poesia Brasileira do século XVIII ao século XXI. É muito legal esse livro. É muito legal. E o poema do Tobias está lá. Esse poeminha está lá. Então, assim, o Tobias, na sua feição de poeta, ele já se dizia declaradamente contra a escravidão. O Tobias, na sua atuação como advogado, ele também se mostrava contra a escravidão, né? Ali naquele episódio em que ele está saindo de escada, ali em 1881, que tem um inventário dos bens do sogro dele, dentro desse inventário tem os escravizados, ele tenta alforriar todos os escravizados que eram da parte dele, do inventário. Ele só não consegue isso porque o juiz não permite. E aí, em 1884 ali a 1887, que é quando ele escreve o Glosas Heterodoxas a um dos motes do dia, ele fala, para mim, é o trecho que ele fala com maior clareza e que aparece muito pouco nos autores. Assim, ele fala muito claramente. Se tem alguma coisa de natural na escravidão, e aí ele vai até concordar com isso, que tem alguma coisa de natural na escravidão, que até espécies de formiga escravizam umas às outras, independentemente disso, é cultural que a escravidão não exista. Ele escreve isso de forma expressa. É cultural que a escravidão não exista. E vamos lembrar que o conceito de cultura em Tobias é exatamente o desprendimento daquele homem natural, selvagem, primitivo, que vai se integrando à sociedade, portanto, se tornando mais nobre. Né? É a nobreza do homem social em comparação com a selvageria do homem primitivo, que só é regido pelas leis naturais. Então, o que o Tobias está dizendo é, no estado de nobreza do homem que a gente chegou, no estado de cultura que a gente chegou, é inaceitável a escravidão. Então, para mim, tem três trechos, assim, três feições do Tobias: o Tobias poeta, o Tobias é, é, profissional e o Tobias escritor, efetivamente acadêmico, que deixam muito claro assim, que Tobias era contra a escravidão. Então, para mim, o Hermes Lima é um pouco injusto, eu acho. Agora, apesar do Hermes Lima ser injusto num quadro geral sobre Tobias Barreto, ele é a crítica em si seria justa num quadro especificamente jurídico-penal, porque eu concordo muito com o que você falou sobre o quão vanguardista é o argumento do Tobias Barreto para falar sobre a imputabilidade das mulheres. Ele vai falar, ó, ele deixa claro, antes de tudo, a desigualdade civil e política entre as mulheres é uma anomalia, não deveria existir. Mas partindo do fato de que existe, partindo do fato de que existe uma desigualdade civil e política das mulheres em relação aos homens, deveria ter no direito penal e ser considerado também, né? Isso não devia ser a gente fingir que no direito civil a gente usa isso, todos esses argumentos para diminuir o direito das mulheres e nenhum desses argumentos aparece no direito penal para minorar a responsabilidade das mulheres. O argumento é genial. Agora, eu sinto a ausência desse argumento em relação ao escravizado. Por que um autor desse não pensou no escravizado por essa mesma lógica? Se o escravizado é visto pelo direito civil como propriedade, como é que ele aparece no direito penal como pessoa a quem se imputa uma responsabilidade por um crime? Então, eu sinto um pouco essa falta. Assim, eu acho que o Hermes Lima é injusto num quadro geral, mas no quadro jurídico penal, aquela afirmação dele de que o escravo é a realidade social que Tobias mais deliberadamente ignorou, para o quadro jurídico penal, eu concordo. Porque no jurídico penal ele realmente ignorou, ele não fala do escravizado, ele não dedica uma palavra a falar do escravizado, quando me parece que seria um caminho natural, porque ele já chegou no da mulher. Então me parece que seria um caminho natural. Acho que é por aí, eu falaria basicamente isso. Me permite o comentário ou gostaria de abrir para os outros colegas também? Enfim, Não eu vai. adorei. O pessoal às vezes é meio tímido. Pode falar, pode reagir sim, né? Eu adorei a exposição, Thiago. Foi ótima mesmo. Inclusive, me chamou a atenção para alguns aspectos do Hermes Lima que eu não tinha sacado assim de primeira, que foi muito bom, foi um exercício ótimo. Mas eu acho que é isso, né? A gente chega a um consenso aqui no sentido de que a gente tem que enxergar Tobias com essas ambiguidades, com essas pequenas contradições, né? Para a gente poder compreender globalmente a sua obra e o autor da obra, né? Então acho que isso foi também
muito importante. Sobre a ausência do escravizado no direito, eu diria que talvez só para, não é querendo salvar o Tobias desse beco sem saída, mas talvez esse não tenha sido um problema exclusivo dele, né? Vários outros autores simplesmente ignoraram também o escravizado nos seus manuais, não falaram nada, mesmo os mais progressistas, e quando a escravidão, né, acabou, pelo menos ali no 13 de maio, né, existe ali um silêncio, né, ensurdecedor, porque simplesmente ninguém vai falar nada, ninguém vai lembrar de nada. As disposições, por exemplo, das ordenações que antecedem o Código Civil de 16, simplesmente a parte ali que vai falar das pessoas escravizadas, essas partes simplesmente vão ser esquecidas, vão ser lidas como páginas sujas, como páginas, né, grosseiras da história. Então, assim, acho que isso também não é exclusivo dele, não é? E talvez um pouco isso, talvez essa percepção de que falar sobre, entre aspas, seria uma forma de sujar o texto acadêmico, sujar a obra com considerações de algo que não deve ser falado nunca, né, naquele momento. Né? Talvez seria um pouco essa a ideia. Mas eu queria muito ouvir quem veio nos assistir hoje, quem está aqui, se puder talvez compartilhar um pouquinho, né? Ou puder, e acho que ajuda também a abrir a câmera, né? Que torna o encontro um pouco mais acolhedor também. Né? Então, eu passei os textos também, não só para indicar como leituras, mas também para ouvir os comentários de vocês, quem leu, o que achou, o que não achou, enfim. Né? Então, fiquem muito à vontade, tá? Posso fazer uma pergunta, Thiago? Claro, à vontade. O pessoal que está assistindo, não sei se você tem feito um quórum ou uma listagem, mas é só uma curiosidade, se quem está assistindo hoje assistiu os outros encontros também, ou se está pegando o curso agora, pegando o grupo agora. É só uma curiosidade que eu tenho. De quem eu estou vendo aqui, eu acho que algumas pessoas assistiram os outros encontros, ou alguns dos outros encontros, né? Outras eu acho que é a primeira vez. Uhum, tá, ok. Bom, então eu tô achando que ninguém tem mais nada para comentar. Vai lá. Só por curiosidade, Thiago, a obra do Tobias está sendo estudada, digo, de repente para produzir alguma coisa, ou tem que alguém do programa tá estudando um pouco mais, não sei, é só uma curiosidade mesmo que eu tenho. Alguém do programa da UERJ? É. Tá, o Rafael Fonseca de Mello, ele está fazendo uma tese de doutoramento sobre o Tobias, inclusive ele fez aqui a abertura com a gente e vai ser o professor convidado sobre pena. Então esse encontro ainda vai rolar. Ia ter rolado, mas aí nasceu o filhinho dele e a gente adiou aí Uhum. Ah, tranquilo. É, o Rafael está falando aqui, assistir outros sim, ao menos para mim, pensar sobre Tobias Barreto é um pouco difícil, uma vez que é o primeiro contato com o autor. Realmente, como primeiro contato com Tobias, talvez eu acho que é isso, né? Às vezes o livro, o artigo que a gente vai ler primeiro, ele é sempre um pouco decisivo, né? Sobre quem a gente está lendo, como a gente está lendo. Talvez, para minimizar um pouco esse impacto, né? Eu acho que o artigo do professor Zaffaroni pode ser útil nesse aspecto, porque traz um pouco a biografia, um pouco algumas coisas, talvez seria útil. É, e um texto do Tobias que eu gosto muito, como primeira leitura, é o Fundamentos sobre o Direito de Punir, que eu acho que é
um dos textos mais claros, mais precisos, mais diretos. Acho que como primeira leitura do Tobias, eu acho que é um primeiro passo interessante, né? E aí depois dele, talvez pegar o Menores e Loucos, né, com calma, né? Talvez pegar alguns textos, eu acabei não passando aqui, mas um autor que comenta bastante Tobias é o professor Saulo de Carvalho, né? Então, às vezes, pegar também bons comentaristas sobre a obra ajuda também antes da gente pegar diretamente sem um amortecimento, digamos assim, né? Davi, você gostaria de... Não, eu ia dizer exatamente isso. Acho que quando a gente vai começar um autor difícil, às vezes ele é difícil porque ele vai tratar de um tema muito difícil, às vezes ele é difícil porque ele está num tempo que torna as coisas mais difíceis. Enfim, eu sempre acho uma boa ideia, eu sempre acho uma boa ideia um artigo, um texto que te dê um panorama, tá? Por quê? Talvez seja como entrar num museu, né? Se você tem um mapa, você vai um pouco navegando com um pouco mais de certeza. A desvantagem é que você perde a chance de fazer a primeira leitura sem nenhuma ou sem muita influência, né? Sem muita. Todo mundo que for fazer uma apresentação, um resumo, um mapa, vai imprimir a sua percepção sobre aquilo, né? Então você já entra com uma ideia. E aí, às vezes, remover a ideia por outra é mais difícil, né? Mas, Rafael, se você está achando assim mais árido, e é mesmo, eu seguiria fortemente a recomendação do professor Hamilton e pegar o curso Manual de Criminologia do Salo, que tem um capítulo. Aqui, ó. O curso de Criminologia Crítica Brasileira vai ter um pedaço sobre Tobias. Vou até ver O se eu acho. antimanual também. O No antimanual antimanual também, né? Saulo, é. Nossa, até fala menos do que eu me lembrava, como a memória é traiçoeira, né? Mas tá lá, no 5.7, ali tem umas páginas especificamente sobre Tobias. O antimanual, não sei se eu tenho aqui, Hamilton, mas eu vou confiar na sua memória. Não, fica tranquilo. O antimanual tem, sim, talvez aspectos mais teóricos, tá, Rafael? Sobre a teoria agnóstica, sobre a própria noção de culpabilidade também, mas tem também. No antimanual tem. E no Penas e Medidas de Segurança, aí já é uma análise um pouco mais jurídica sobre a teoria agnóstica da Isso. pena, tá? Mas que o importante está naquele artigo que você já mandou para a gente, né? Então, esse texto já está acessível para os alunos. Sim, sim, sim. E fora que alguns já caíram em rede praticamente, então o que eu estou falando aqui tá a um clique de distância, então não é tão difícil assim de encontrar. Tá? Bom, além do Rafael, alguém gostaria de fazer mais algum comentário, mais alguma colocação? Tá? Fiquem muito à vontade, tá? Não se preocupem, às vezes a gente se sente um pouco constrangido também de falar alguma coisa, porque está começando a leitura, não tem nenhum problema, tá? Então fiquem aí mais uma rodada, quem quiser falar alguma coisa, tá? Maravilha. Hamilton, super obrigado. Foi muito legal. Achei uma conversa de altíssimo nível. E sempre um prazer te encontrar. E, em podendo, compareça nos outros encontros, enfim, para a gente também ir cruzando aí as diferentes perspectivas. Aqui é teu dia de aula também, né?
Então, eu tive essa conversa com o Thiago por conta de dias de aula e etc. Eu acho até que vocês têm feito, vocês vinham fazendo o quê? Quartas-feiras ou segundas? Eu não. Quintas. Quinta realmente para mim é um problema. Eu estou em Macaé, na UF de Macaé, tarde e à noite, né? Então não consigo. Mas, enfim, tem disponibilizado no YouTube, né? Então eu posso ver depois, posso acompanhar depois também, tá? Maravilha. Obrigado, gente. Bom descanso aí a todas e todos. Até o nosso próximo encontro. Obrigado. Obrigado, pessoal. Eu que Valeu, agradeço também a oportunidade. Tiago, Davi, Gabriela, Bruno, Rafael, Carlos, Gabriel. Obrigado, gente. Valeu. valeu, um abração. Abraço. Tchau, tchau.